Olá, olha eu aqui de novo. Tô aqui pra gente hoje, agora ter nossa aula de ciências, tá bom? E hoje nós vamos ter a aula sobre o reino animal. Então eu quero que vocês peguem seu livro de ciências e acompanhem comigo na página 12, tá bom? Que eu vou fazer algumas observações e de acordo com como eu for fazendo, eu quero que vocês registrem também no livro de vocês. Combinado? Então, o reino animal, o que é o reino animal? O reino animal, ele é formado por vários seres vivos, inclusive o ser humano, tá? Então, isso é um ponto para você marcar aí no seu livro. Os seres vivos, de um modo geral, plantas, animais, né? Todo ser, tudo que envolve esses seres, tudo isso faz parte do reino animal, tá bom? Eles podem ter formas e tamanhos diferentes, como a gente aprende, né? Por exemplo, a cobra, o jacaré, são animais que se rastejam, né? Nós temos os pássaros que voam, nós temos animais, os peixes que nadam e grandes animais como elefantes, rinocerontes, né? Com peles diferentes também, com escamas, com carapaça, que é aquela casca dura da tartaruga. Então a gente tem um mundo variado aí, onde a gente pode separar dividindo de duas formas, como por exemplo, ele pode ser classificado em um mundo dos vertebrados e um mundo dos invertebrados. Quem são os animais vertebrados? Vertebrar são animais que possuem ossos. Nós somos seres vertebrados, nós temos coluna vertebral, nós temos ossos dentro do nosso corpo, então nós somos seres vertebrados. Então, os animais vertebrados são aqueles que têm ossos, tá? Um exemplo de animais que têm ossos. Vamos lá, que possuem coluna vertebral. O gato, o cachorro, um leão, né? Todos esses tipos de animais, eles possuem ossos, estrutura da coluna vertebral, né? A coluna vertebral que sustenta todos os ossos. Então, quando o animal ele possui uma coluna vertebral, ele é chamado de um animal vertebrado, tá certo? Que tem vértebras, tá? Segundo a classificação do livro aí, diz que os vertebrados são divididos em 5 grupos, tá? São formados de acordo com as semelhanças. Então, eles são divididos em animais, mesmo que eles não sejam parecidos entre si, mas eles são classificados dentro daquela classificação porque eles são parecidos entre si. Então, o primeiro é os peixes. Já tá falando. Peixe. Né? Os peixes, eles nascem de ovos. Presta atenção que isso é uma observação importante para você responder sua atividade, tá? Eles nascem de ovos, na maioria eles se desenvolvem fora do corpo da fêmea, ou seja, nós seres humanos, a mamãe fica grávida, o bebê fica dentro da barriga da mamãe. Já o peixe não, ele se desenvolve fora da fêmea, ok? E eles nadam, vivem e respiram dentro d'água. E a maioria tem o corpo coberto por escamas e se locomove por meio das nadadeiras. Então, esses pontos são pontos importantes, tá? A se observar, a se perceber aí, tá bom? Próximo, por eles botarem ovos, eles têm a classificação de serem ovíparos, que são aqueles que desenvolvem fora do corpo da mãe em ovos, que nasce de ovos, tá? Outro exemplo de um animal ovíparo é a cobra. Cobra nasce de ovo, tá bom? Prosseguindo. Os anfíbios. Quem são os anfíbios? São animais que vivem tanto na terra como na água. Um grande exemplo é o sapo, tá bom? O sapo, ele tem a pele úmida, né? Aí entra a característica dos anfíbios. Presta atenção, né? Ele tem a pele úmida, ela pode ser lisa ou escorregadia, ter um muco, um
coisa assim que liga, tipo uma cola de isopor, que fica aquela meleca assim. Como é que vocês chamam? Smile, né? Que pega assim, chega... Pois é. Como, por exemplo, o sapo, rã, as pererecas, salamandras, cobras. Então, elas têm essa mesma textura de pele, eles têm essa mesma opção, né, de viver tanto na terra como dentro d'água. Né? A rã, eles nascem, são anfíbios que nascem de ovos e se desenvolvem em água ou em local úmido. Ou seja, os ovinhos dele não é igual o ovo de galinha que a gente frita na frigideira, não. O ovo dele é um ovo também gelatinoso que se desenvolve somente em local úmido. Então, os sapos, quando eles vão botar os ovos, eles vão para dentro d'água para botar os ovos. Eles não botam os ovos deles na terra. Tá certo? Terceira classificação. São 5. Estamos na terceira. Preste atenção, tá bom? Qualquer dúvida, vai me repassando mensagem. Répteis. Quem são os répteis? São aqueles que têm o corpo coberto, por escamas, como por exemplo, cobras, placas duras, como a tartaruga, como o jacaré, casca dura, como o jacaré, né, que é aquela casca bem dura, assim, bem rígida. E as carapaças, que são as tartarugas e os cágados. Cágados é o primo da tartaruga, tá? É a mesma coisa, são animais bem parecidos. Então, aquela casca dura ali em cima, tá certo? Vamos pro quinto, que são as aves, tá? Quais são as características das aves? Aves são seres vertebrados, têm o corpo coberto por penas. Possuem bicos, põem ovos. E os chocam, tá? Como a galinha. Ela tem o ovo e choca o ovo. Para depois os filhotes nascerem. Eles andam de 2 patas, que são chamados de bípedes. Nós somos bípedes, andamos sobre os 2 pés. O cachorro anda sobre 4, então ele é quadrúpedes. Então, as aves, elas são bípedes, tá certo? E, na maioria das vezes, na maioria das espécies, elas podem voar. As aves, elas podem voar, tá bom? Galinha não voa, mas é uma ave, tá bom? Então, a gente deve observar esse tipo de diferença, tá? O que foi que a gente falou no começo? Que eles são grupos, que eles são formados semelhanças, ou seja, eles têm algumas coisas parecidas, mas não quer dizer que é padrão, que é todos os animais eles têm que ser iguais para pertencer àquele grupo, não. Eles têm as suas diferenças, porém, a maioria das semelhanças, a maioria das coisas é igual, é parecido, então estão todo mundo junto, tá? Tudo num grupo só. E o quinto e o último são os animais mamíferos. Quem são os mamíferos? São aqueles que são desenvolvidos dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da mãe, tá bom? Eles são chamados de vivíparos, né? Porque eles são gerados dentro do corpo da mãe, tá? Quando eles nascem, eles são alimentados pelo leite materno. Tudo isso remete ao humano, né? O humano, ele é gerado dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo da mulher, né? Quando nasce, o recém-nascido, ele mama do leite materno. Então, do mesmo jeito, é só vocês relacionarem os mamíferos, os animais, com os seres humanos, tá bom? Então, os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos, né? Pelos. E vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia, o coelho, eles andam e nadam, tá certo? O homem, ele é o único mamífero que raciocina, ou seja, ele pensa. A baleia é o maior mamífero que vive na água, e o elefante é o maior mamífero terrestre.
E o mamífero é o morcego é o único mamífero que voa. Tá registrado no livro de vocês, é muito importante a gente ressaltar isso, tá bom? Para o nosso desenvolvimento. Então, continuando, nós vamos para a página 14, nós temos falando sobre os animais vertebrados, tá bom? Os animais vertebrados, invertebrados, que se os vertebrados eles possuem coluna vertebral, os invertebrados, o que é que acontece? Eles não possuem coluna vertebral. Eles não têm estrutura óssea, né? Quem são esses animais? Quem são esses animais? Esses animais, eles são, como por exemplo, tem as características que observam. Os invertebrados, eles podem ser concentrados na maioria das vezes nos ambientes, ou seja, no solo e no subsolo, profundezas de mares e rios, no ar e até dentro do corpo de outros seres vivos, tá? Como bactéria, essas outras coisas, tá bom? Então aí, qual é a nossa proposta de atividade de hoje? Peraí, calma. Nós temos como proposta de atividade o caderno. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar, eu tô olhando aqui qual é a atividade que eu passei para vocês. Que vocês peguem o caderno de vocês. Vocês vão botar o cabeçalho em cima, com data, o nome da escola, o nome de vocês, tudo bem direitinho. E vão copiar o que tá escrito aí no roteiro de atividades, tá bom? No cronograma de atividades que eu enviei para vocês no grupo. E respondam, são 3 questões. Marque VOF, né? Sobre os animais que a gente estudou. Escreva o nome de alguns animais vertebrados, tá? No mínimo 3. Menos que isso eu não aceito, tá? E escreva as características, que foi o que a gente falou agora. Sobre os peixes, os anfíbios, os répteis. Só que ficou faltando eu botar as aves e os mamíferos, tá certo? Foi questão de erro de digitação. Então, eu peço, por favor, que vocês registrem no caderno de vocês e realizem a atividade, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande beijo. Tchau, tchau.